Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pod Raiz. Hoje a gente vai falar sobre um tema bacana, doenças raras no departamento de emergência. O que devemos saber? Para falar desse papo comigo aqui, Dr. Leonardo Goltara. Tudo bem, Léo? Fala pessoal, sejam bem-vindos. Bem-vinda Luísa Brown, nossa co-host maravilhosa. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre doenças raras na emergência, que, como diz o nome, são raras. Não é todo dia que aparece. Mas quando aparece, dá dor de cabeça. E por que falar disso na emergência, né, Léo? Quais são os desafios de um paciente com uma doença rara para nós aí, emergencistas? Olha, doenças raras, Lu, são... A gente fala de doenças raras, mas tem um outro desafio que é muito parecido, que são as apresentações raras. Então, quais são esses desafios dos casos raros na emergência, vamos chamar assim? Ou podem ser apresentações típicas, clássicas, de enfermidades que são muito raras. E a gente tem um desafio muito parecido, que são apresentações muito atípicas, muito raras, de doenças comuns, né? Então, síndrome de não sei quem, não sei o que lá, não sei o que lá. Nunca ouvi falar. Até hoje eu tenho essa sensação. De vez em quando alguém chega com um diagnóstico. Síndrome de Joana Maria das Couves. Falo, prazer, não conheço. Leonardo Goltara sou eu. E também tem a apresentação rara da doença comum. Eu lembro na minha residência de clínica médica lá atrás, que a gente teve um paciente com uma apendicite aguda que ficou ali quase 3 semanas para dar diagnóstico. Uma apendicite, uma dor abdominal esquisita, uma leucocitose que não melhorava, uma febre intermitente. O paciente não fazia o abdômen defesa clássico, não chegou a ter aquela história do o aumento foi lá, o peritônio foi lá, cobriu tudo, fechou, mas aquilo ali ficou uma apendicite aguda que não era mais aguda, que já era crônica, e a gente ficou investigando aquele paciente um monte, até que na época demorou uns 15 dias, isso não era tão fácil conseguir. O diagnóstico saiu por colonoscopia, né? Fez uma colonoscopia e viu lá o apêndice saindo pus do apêndice, falou, opa, apendicite, foi para a mesa e resolveu. Mas era uma apresentação muito incomum de uma apendicite que não tinha febre constante, não tinha uma leucocitose que estourava, não tinha dor abdominal, que foi feito tomografia, não apareceu, que foi feito ultrassom, não apareceu, que o cirurgião avaliou diversas vezes e não indicou cirurgia. Então, só para ficar no exemplo, vamos voltar para o tema aqui, porque não é para falar do exemplo em si, mas só para voltar no tema. Apresentações raras de doenças comuns ou apresentações comuns de doenças raras trazem consigo diversos desafios. O reconhecimento do problema, dar o diagnóstico é muito difícil, seja porque a apresentação é rara ou porque a doença é rara, né? A gente não está familiarizado com as condições, né, do paciente. Às vezes o diagnóstico sai tardio. O tratamento, né? Tá, beleza. Consegui descobrir qual que é o diagnóstico raríssimo dessa doença raríssima. Tá, como é que trata? Não faço a menor ideia. Não é, mal sabia dar o diagnóstico, quanto mais sei tratar. Esse é um outro desafio. E às vezes tem o problema ainda que você sabe o diagnóstico, você já brilhou 2 vezes. Você conseguiu descobrir o diagnóstico da doença rara, você conseguiu saber o tratamento da doença rara, mas você não tem acesso a ele. Por quê? Porque é o MAB, né? ABCDEF, MAB, anticorpo monoclonal, não sei das quantas, que trata essa doença, custa $100 mil e só tem disponível nos Estados Unidos. Fala, porra. Então, o desafio do diagnóstico, de descobrir o tratamento, descobrir o diagnóstico, descobrir o tratamento e de conseguir o tratamento são comuns nesse tipo de pacientes. Então, assim, e são condições que podem evoluir mal, né, Lu? A gente sempre fala, né, Léo, que no departamento de emergência o nosso objetivo não é dar o diagnóstico, né? Mas sim entender o que aquele paciente precisa para aquele momento.
A grande questão aí de falar sobre as doenças raras é que, mesmo que a gente pense, se eu não conheço essa doença, não tem como eu suspeitar dela. Mas existem sinais, né, que eu posso observar no meu paciente que entram lá naquele assunto que a gente até gravou um podcast recente sobre isso, que entram lá nas minhas prioridades daquele paciente grave. Então, independente de saber o que ele tem ou não, eu preciso reconhecer para evitar que esse paciente evolua de uma maneira pior, né? Se você meramente reconhecer que ele não tem, olha, tem um troço raro, eu não sei o que é, mas Exato. É raro, seja uma apresentação ou uma doença rara, já te ajuda muito. E que eu preciso cuidar com uma atenção um pouco maior, já que eu desconheço, né? Isso que é o grande mindset que eu gosto de falar e que a gente selecionou esse tema exatamente para colocar isso na cabeça de vocês, para lidar com um paciente de doença rara e não surtar, né? E entender que é algo que a gente pode fazer dentro do departamento de emergência. Então, assim, o grande objetivo de reconhecer essas doenças raras ou as apresentações raras de doenças comuns é você, através disso, né, conseguir prevenir as complicações, né? Conseguir reduzir a mortalidade desse paciente no departamento de emergência, diminuir os erros não só de diagnóstico, porque lembrando que esse não é o nosso principal objetivo, mas os erros de condução desse paciente. Diz muito mais sobre, talvez, aquilo que você pode fazer do que o que você não pode por aquele paciente, né? E usar de maneira adequada os recursos que você tem, mesmo que eles sejam limitados. Sim. Então, acho que esse é o grande objetivo, assim. E uma coisa que a gente pode falar aqui, Léo, para poder facilitar para quem está nos ouvindo aí, se existe alguma forma que a gente tem para poder reconhecer essas doenças raras, né? Já que elas são raras, né? A doença rara, Lu, ela é um diagnóstico de exclusão. Você não deve sair pensando em doença rara por aí. A gente já teve aqui na nossa residência, ao longo desses vários anos, e do internato, ao longo desses vários anos, eu acho que todo mundo conhece um caso assim, do colega médico, que adora sentar o rabo, estudar, adora ler um livro, e chega no hospital e ele estudou sobre a síndrome de Joãozinho das Couves de Dentro 3, e ele chega no hospital e ele começa a procurar isso em todo o mundo. E ele adora tirar do bolso um diagnóstico de uma síndrome esquisita, não sei das quantas, que só ele conhece ou que ninguém conhece. Primeiro ponto, gente, é lembrar, doenças raras, apresentações raras são incomuns e não devem guiar o seu raciocínio de começo. Você não deve startar o seu raciocínio pensando nesses trecos esquisitos. Procura sempre pensar no simples e seguir o que é o simples. Agora, você precisa conhecer bem as doenças comuns. Você precisa conhecer bem como elas evoluem. Você precisa conhecer bem como elas se apresentam, como elas evoluem, qual que é a resposta ao tratamento esperado. Porque a hora que você vê que não está se apresentando da maneira típica, não está respondendo como esperado ao tratamento, aí você começa a sentir um cheiro de que tem algo de errado. Tem algo de errado. E aí talvez comece a se alertar que, puxa, dentro de tudo aquilo que é comum, nada está encaixando bem. Será que é algo incomum? Será que é algo raro? Então, esse é o primeiro ponto de a gente suspeitar, de abordar doenças raras, é perceber que ela não se encaixa como uma doença, uma apresentação comum. Segundo ponto, histórico médico. Geralmente pessoas que têm doenças raras frequentemente chegam ao departamento de emergência já com esse diagnóstico pronto. Olha, eu sou portador de não sei o que lá. Enfim, uma doença rara qualquer. Hemoglobinúria paroxística noturna subtipo 2. Sabe? Putz. Sim. A pessoa chega e conta isso. Eu tenho hemoglobinúria paroxística noturna. A pessoa conta isso. Então, assim, perguntar ativamente sobre o diagnóstico médico é fundamental. Sinais e sintomas incomuns são fundamentais. Sentir esse cheiro de
de queimado, esse cheiro de que não está encaixando. Além disso, pessoal, quando você sentir esse cheiro de que a coisa não está encaixando, quando sentir esse cheiro que não está dando certo, como não está evoluindo bem, chama o especialista. E aí, de fato, o especialista em doenças raras não é o emergencista. É aquilo que eu falo, né, Léo? A gente não precisa saber tudo, né? Mas quando a gente não sabe, a gente pelo menos tem que ter o telefone de quem sabe, né? Exato. Ter o telefone de quem sabe é fundamental. Então, chama o especialista que ele vai ajudar você a tratar. Então, vê esse cheiro do incomum, esse cheiro do raro, essa apresentação que não está evoluindo como você gostaria que evoluísse. Saber do histórico médico e acionar, toda vez que esse histórico for positivo ou que essa apresentação for sugestiva, acionar o especialista. Acho que esses 3 passos são fundamentais para a gente lidar e diagnosticar com essa doença rara. E o especialista que você vai chamar já vai fazer parte do tratamento, né, Lu? Ele Sim. não só vai te ajudar com o diagnóstico, como ele vai te ajudar no tratamento. Que eu acho assim, o grande pulo do gato do tratamento desses pacientes com doenças raras é você individualizar, né, Léo? A gente também já falou sobre isso. Dentro das nossas prioridades no departamento de emergência, a individualização do paciente, ela se torna uma prioridade, principalmente para esses pacientes do quais a gente não sabe o que esperar, né? Então, a gente vai individualizar. Obviamente, a gente vai fazer esse contato com os especialistas e ninguém melhor do que a própria família, né? E às vezes o próprio paciente para falar sobre a doença dele. Então, assim, o médico ele tem o mau hábito de não ouvir os acompanhantes, não ouvir o paciente, achar que está sob domínio daquela doença, e muitas vezes a gente aprende muito com os familiares, né? Porque a gente desconhece, falando no contexto de doença rara, ela é rara pra gente exatamente porque a gente não conhece. Então, ter esse bom ouvido, né? Ah, doutor, ele tem uma insuficiência cardíaca, mas parece que ele tem um problema na válvula lá, que o médico falou que todo mundo faz tal remédio e não funciona. Ele sempre fica assim. Então, assim, eu uso muito isso, Léo, na pediatria, tá? Porque eu lido muito com os diagnósticos diferentes na criança, porque a gente não tem muito contato até na faculdade, então estou tendo esse contato maior na residência, dentro da emergência pediátrica. E assim, as mães são fundamentais, porque hoje cada vez mais as mães se tornam especialistas na doença do filho. Sim. Do autismo às doenças mais raras possíveis, elas se tornam especialistas. Então, ela vai te falar o remédio que toma, ela vai te falar como que geralmente descompensa, qual é o médico que acompanha, o telefone de quem acompanha. Então, assim, a gente precisa desse arcabouço para poder lidar com esse paciente. Né? A teleconsulta, a telemedicina pode nos ajudar muitas vezes, não é a telemedicina pro paciente. Sim. Mas a gente fazer uma interconsulta com um profissional de um grande centro, até mesmo do exterior, a gente conseguir fazer uma interconsulta com um profissional diferenciado também pode nos ajudar muito. Via de regra, quem lida com doenças raras sabe que tá ali, quem é especialista em síndrome de João das Couves III, sabe que a maioria dos médicos não sabe lidar com aquilo. E sabendo que a maioria dos médicos não sabe lidar com aquilo, vou te dar isso como experiência de vida. Esses especialistas que escolheram essa linha dentro da medicina de lidar com essas enfermidades raras são, via de regra, muito acessíveis. São, via de regra, assim, eles não se recusam a ajudar e a orientar um profissional que esteja lidando com um caso desses. Então, a dica que você deu da família, a família ser especialista, saber muito onde buscar o recurso é muito importante. E a gente buscar o ultra especialista médico, a história de não sei lidar com isso, mas eu sei o telefone de quem sabe. Exato. Não tenho, mas tenho o telefone de quem sabe, é muito importante. E como essas apresentações raras são também de evolução desconhecida, para a maioria de nós médicos, eu não sou especialista em doença rara, não sei lidar com doença rara, a gente acaba redobrando a vigilância sobre esses pacientes, porque Exato. Como você não sabe exatamente como evolui, você bota numa monitorização mais intensiva, uma vigilância mais de perto, né, Lu?
Exato, acho que monitorar esse paciente de pertinho é muito importante. Como você falou, essa questão da tecnologia, né? Usar a tecnologia a nosso favor, esse contato direto com os profissionais que acompanham. E lembrar que no departamento de emergência, como o nosso foco não é o diagnóstico, dificilmente você vai dar um diagnóstico raro no paciente. Mas muitas vezes ele já vai vir diagnosticado ou ele vai vir com uma apresentação que pra gente poderia ser comum ou esperada e tá sob nosso controle e evoluir de uma forma diferente, né? É muito comum também existirem associações de pacientes, né? Grupos de apoio aos portadores de hemoglobinuria paroxística noturna, grupo de apoio aos portadores de síndrome de Creutzfeldt-Jakob, não sei o quê. Isso, doenças priônicas. É muito comum esses grupos se organizarem. Hoje em dia na internet, assim, o Dr. Google pode nos ajudar muito, não a tratar a doença. A gente já falou que o UpToDate é uma ótima ferramenta para a gente pesquisar, tá? O UpToDate pode nos ajudar muito, porque é bem completo, vai ter a maioria das recomendações. Mas você pesquisar o Google, usar a busca na internet, para você localizar os grupos de apoio, localizar as outras pessoas, localizar os outros especialistas. E aí sim, não é seguir porque está escrito no Google, mas usando o Google como uma ferramenta de localização, você chegar no profissional, no médico, que vai saber te guiar. Eu acho que isso é fundamental, a gente ter esse apoio do especialista, essa atenção apurada para as apresentações atípicas de doenças comuns ou para as apresentações típicas de doenças incomuns, de doenças raras, para a gente poder não se estressar demais nesse tipo de... não bugar. Acho que a palavra é essa. Vou falar igual a minha filha. Bugar. Não bugar quando chega um caso desse. A gente precisa individualizar e buscar orientação. Acho que é esse o grande objetivo desse episódio, né, Léo? Trazer um pouquinho para vocês dos comuns aos mais incomuns casos, tentando fazer com que o seu plantão seja menos estressante, seja mais controlado, né? E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar nesse episódio, ou discutir algum quadro que você recebeu que foi de alguma doença rara que te surpreendeu, manda pra gente, né, Léo? @emergência raiz, @doutora Luísa Brown. A doença rara é rara, mas vai chegar na sua mão mais cedo ou mais tarde. Você vai ter 20, 30 anos de medicina, uma hora você vai ver. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Um abraço.